E aí, sargento? Voltamos? Deu aquela respirada? Tá sentindo? Você tá animado, né? Eu tô vendo teu sorrisinho. Bota a menina, a sargenta aí olhando aí. É, moleque, conexão, é a vibe, é a energia. Aqui, a gente tem muito, perfeito? Então vamos lá. Esse assuntinho que a gente vai fazer abordagem agora é válido também, tá? Já caiu duas questões. Eu não me lembro, eu acho que são três, perfeito? Que fala sobre mata dos cocais. E aí o cara fala assim, mata dos cocais é a mata que tem coco, né, Johnny? Não, não, calma, presta, calma. Esse é o maior erro que tem, tá? Mas vamos lá. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é uma região de transição, perfeito? Transição que ele está saindo, ele está no meio, perfeito? Ele está entre a região da Caatinga e a floresta amazônica. Então, no seu limite, ele acaba tendo umas características da Caatinga e na sua outro lado, no outro hemisfério, você tem uma característica mais próxima da Amazônia. Por isso que ela é considerada uma faixa de transição, ela está no meio, perfeito? É como se fosse a carne do hambúrguer, moleque, perfeito? E aí, quando a gente vai falar Mata dos Cocais, a gente tem que entender que o aluno associa Mata dos Cocais tem coco. Não seria isso. A Mata dos Cocais é por conta da quantidade de palmeiras. As palmeiras, elas podem dar frutos diferentes e até mesmo sementes. A maioria do aluno associa palmeira, tem coco, mas as grandes quantidades de coco eu vejo mais na zona da mata, no litoral brasileiro, na região Nordeste. Já mais na zona dos cocais, ali nessa região do interior, eu tenho palmeiras, mas as palmeiras elas dão frutos diferentes do coco, que poderiam ser o babaçu, perfeito? Tem até vitamina, suco, dependendo da região, se come muito isso, buruti e o famoso carnaúba, que é muito usado para móveis, óleo de móvel. Então você vê que é distinto, é diferente. Então não cai nessa ideia, Matas dos Cocais, tem muito coco, coco litoral. Mais para o interior, carnaúba, isso aí ó, pode vir cair na tua prova. A atividade ali, que ela se difere das demais, é mais uma atividade mais exploratória, de forma mais consciente, mais de cooperativa. Até mesmo porque eu falei dessas sementes, elas acabam servindo como uma base para a indústria alimentícia e até mesmo para a área dos cosméticos. Então você vê que, quando eu falo de Mata dos Cocais, eu tenho que pegar essas sementes, esses frutos que são oferecidos e gera uma renda para as famílias locais, formando grandes cooperativas. É igual a imagem aqui. Nessa imagem, você pode ver que é uma mulher extraindo a semente dentro de um fruto. Aquele o coquinho. Ali você extrai, pode fazer doces, pode fazer até mesmo sabonete, até mesmo o setor cosmético gosta muito disso, perfeito? Ali você vê que são famílias que dependem dessa atividade da extração, que é muito conhecido para o Brasil inteiro. Nessa característica, quando a gente fala de Mata dos Cocais, a gente também tem uma vegetação que ela fica distinta. Como eu falei, como ela está numa área de transição, perfeito? A vegetação mais para o lado ocidental, que é mais próximo da floresta, ela tem uma característica já de uma vegetação mais exuberante, aonde eu pego uma influência de um clima quente, né, por conta da linha do Equador, e pego um pouquinho dessa chuva, que acontece de uma forma muito concentrada ali. Então você está falando o quê, Johnny? Eu tenho um território, perfeito? Onde metade tem muita característica puxada pela Amazônia e outra mais seca, perfeito? Tanto que a vegetação, o porte das árvores, ela se diferencia dentro dessa zona dos cocais. Quanto mais próximo da Amazônia, maior é o porte das árvores. Mais próximo da Caatinga, ela vai diminuindo, até mesmo por conta da influência do clima seco daquela região ali. Então, dependendo das regiões, tem regiões que ficam alagadas pelo grande volume de água e pela proximidade. Ele pega tipo uma sobrinha, uma parte ali pela proximidade. Mas uma das características que mais chama a atenção quando se fala da Mata dos Cocais é quando fala do quesito desmatamento, perfeito? O desmatamento nessa região ela está muito grande, até mesmo por conta da expansão da fronteira agrícola. Fica tranquilo que a gente vai falar sobre expansão da fronteira agrícola mais profundo, mas só tem que entender que esse local onde tem essa vegetação está sendo desmatada para atender o famoso agronegócio, questão da criação bovina e principalmente da soja, por conta que o Centro-Oeste está em processo de expansão, já que esses produtos são muito valorizados que são os principais produtos da pauta de exportação. O que seria isso?
O Brasil, na hora de exportar, exporta esses dois produtos. É um dos maiores responsáveis pela riqueza que o Brasil tem hoje. Então, isso associa até devastação ambiental ali. Perfeito? Então, esses aí seriam os bisuzinhos para a zona dos cocais. O outro assunto, o outro bioma, né, outra vegetação que chama muita atenção é a famosa caatinga brasileira. Tanto quando você for aprovado, você, você mesmo. Olha pra quem, moleque? É você, o bisonhozinho. Pô, acredito em você, sargento. Acredito em você, sargento. Pô, faz doideira, cara. Você tá com a gente, você tá com os melhores, beleza? Então, quando a gente fala da Caatinga, por que você tá falando assim? Porque tem você ganha cada operação como se fosse um teste, né? Como um curso de aperfeiçoamento na ESA. E você pode ter um aperfeiçoamento na Caatinga. Você vai ganhar lá. Você ganha uma roupagem laranja, faz com que os nossos sargentos se adaptem em uns climas tão secos, também como tão úmidos. E aí a Caatinga, olha como é importante, o que você está estudando, você vai ver ali, você vai presenciar e você vai lembrar de mim, tu vai falar, cara, o Johnny falou disso aqui, ó. Olha como é maneiro. Quando a gente fala de Caatinga, né, a Caatinga ela está concentrada no Nordeste, mais para o interior, aonde você tem uma atuação do clima semiárido naquela região ali. A Caatinga você encontra ela no sertão nordestino, perfeito? Então vamos lá recapitular. A Caatinga ela está inserida dentro do sertão nordestino. Lembra da aulinha de sub-regiões nordestinas, que tem aquela divisão? Então eu encontro a Caatinga no sertão nordestino. Nessa Caatinga eu tenho a influência do clima semiárido. Olha como é lindo o conteúdo. Foram todos os assuntos que a gente já estudou. Se você não lembra, volta lá no tape e estuda novamente sobre o clima e sub-regiões nordestinas, assuntos de grande importância, e vai te ajudar para você compreender ainda melhor ainda a Caatinga. Quando você vê a Caatinga, olha essa árvore aqui, perfeito? Ela é diferente da aula de floresta, lembra? O que você percebeu? Ela não tem folhagem, ela tá tipo morta? Não, não tá morta não. Isso é um mecanismo dela para sobrevivência. Quando a gente vai falar da Caatinga, a gente tem que entender que aquela vegetação ali, ela sofre por conta de não ter água. É um local muito seco. Então, o que acontece? A árvore, ela acaba o quê? Fazendo o quê? Ela vai se desprender. As folhas vão cair da sua árvore principal, do teu caule principal, para que ela possa sobreviver. Porque cada folhinha de uma árvore, ela absorve uma umidade. Então, pensa, se eu sou uma árvore, perfeito? Já sei que não chove com grande frequência. Dependendo da localidade ali, tem anos, décadas. Então você já sabe que não chove. Então o que a árvore faz? Pô, para eu sobreviver, eu vou fazer com que as folhas vá embora, para que eu sobreviva. Perfeito? E eu posso encontrar ela como eu falei, no sertão, e também encontro ela ali no norte de Minas Gerais, pela proximidade ali numa região ser mais seca. Quando a gente fala ali, é um ambiente com temperaturas bem elevadas, que vai influenciar até no grau da temperatura local ali, tá bom? E aí, quando a gente fala também, as raízes são muito longas. Pô, como assim, Johnny? As raízes são longas? Presta atenção que isso é características que os três autores destacam. O que seriam essas raízes longas? Seriam essa raiz aqui, essa imagem, onde você vê que a raiz ela se estende, perfeito? E aí a gente pode fazer o quê? Por que a raiz é longa? Para ela possa captar águas dos lençóis freáticos, que estão mais na parte subterrânea, perfeito? Então as raízes acabam sendo bem longas, tranquilo? E aí qual é o tipo da vegetação aí? Nessa imagem como você está vendo aqui, ó, tá vendo? Ela tem espinhos. Mas qual é a função do espinho? Você pode ver que tem pelos também. Pelos, planta tem pelos sim, são dois mecanismos de sobrevivência dela. O espinho ela impede que algum animal possa bater, que possa se quebrar, né? E perder a água que está dentro dela, e também o pelo serve para proteção, impedir a perda de água. Ela mantém a água interna. Uma coisa muito interessante, bota no teu caderno aí, é válido, que é a questão da chamada vegetação xerófila, beleza? Xerófita, perfeito? O que seria isso? É uma vegetação que é adaptada a um local de pouca umidade. Lembra da árvore? Então, se a árvore não tem muita água, é uma vegetação adaptada a pouca umidade. Então, ela é chamada de vegetação xerófita. Perfeito? Não esqueça isso. Esse termo já caiu 2 vezes na pergunta. Um local que tem uma vegetação. Se falou, ó, vegetação xerófita, tu nem pensa. Você faz assim, ó, pum, vou marcar C de Caatinga, tranquilo? A casca da árvore também é grossa.
Pô, grossa, por que ela é grossa? Porque é um mecanismo de proteção contra queimadas naturais que acontecem ali, ou até mesmo queimadas causadas pelo ser humano, tá? São técnicas de cultivo agrícolas rudimentares, que normalmente o agricultor bem simples taca fogo para limpar o terreno, né? E acaba o quê? Podendo matar a árvore. Então a árvore ali de pequeno porte, ela tá ali, a casca é grossa, então é como se fosse tipo um escudo dela natural. Ela acaba tendo uma dimensão um pouco maior. E os galhos são totalmente retorcidos. Caraca, e mesmo, Johnny, isso também é um mecanismo assim. Olha as imagens aqui, ó. Você pode ver que numa queimada, a casca mais embaixo é mais grossa, tá vendo? E olha o galho como é retorcido. É a vegetação se adaptando às características locais. Perfeito, sargento? Então a gente finaliza mais esse bloco, dá aquela respirada e lembra, tô contigo, moleque. Brasil.